Então, para não dormir, quando ouvimos a Ana Burstyn, Ana Miranda, gritar: Eduardo, para onde vai? E com um espelhinho que a gente tinha, nós vimos o Eduardo, o Bacuri, sendo carregado, ele não andava, né? Sendo carregado pelos policiais para fora do fundão, para fora da carceragem do DOPS. Foi a última vez que eu vi o Eduardo. E, imediatamente, todos gritávamos e batíamos os pratinhos de alumínio e o que tínhamos na mão. Mas uma gritaria de um volume assim, uma coisa, e não houve nenhuma bronca, ninguém apareceu para dar bronca, nenhuma. Gritamos e foi isso. Eu queria também dizer que eu estou à disposição, se houver interesse, para falar do Araribóia, José Maria Ferreira de Araújo. Só dá licença um pouquinho, deixa eu terminar. O Ariston e eu, nós somos testemunhas da chegada do Araribóia preso. Antes estava lá um cidadão que eu acho que teria que ser convocado para falar, que é o Dudu. Mário de Freitas Gonçalves, é um cidadão que está por aí, que teria sido quem saiu para encontrar o Araribóia e teria fugido. Só que, diferentemente do que ocorreu, né, na notícia aí da notícia falsa do Bacuri, o Dudu não voltou. E depois ele reapareceu. Então, é um assunto a ser esclarecido. E o Araribóia chegou e eu me lembro dele falando alguma coisa lá, trocando algumas palavras com o Ariston, né, que eu acho que o conhecia. Logo em seguida, ele é levado lá para a sala de tortura, a gente ouve a gritaria, e ele é assassinado no ato. Né? Desce aquele carcereiro, lembra, lá do ECOD, e fala que ele tinha morrido no pau de Araribóia. Então, eu também me coloco à disposição, se for interesse. Né? Obrigado. Lucena, Ariston Lucena. Eu quero pedir desculpas, né, porque eu estou fazendo um tratamento dentário, então eu devo ter alguma dificuldade para falar. Mas eu começo dizendo o seguinte: meu nome é Ariston de Oliveira Lucena, eu fui militante da Vanguarda Popular Revolucionária, né, e fui preso em agosto de 1970. Né. Os meus pais foram presos, meu pai foi morto, assassinado em Atibaia no dia 20 de fevereiro, e a minha mãe foi presa e saiu no sequestro do cônsul japonês Nobuokushi, foi para o México e depois foi para Cuba com meus irmãos. Eu fui preso em agosto, né, numa batida policial de rua, que era muito comum na época. Né. Fui para o DOPS, né, ou melhor, eu fui para uma delegacia, né, eu fui preso numa quinta-feira, né, fui para uma delegacia, né, fui lá espancado, bati, apanhei, etc., mas não falei quem eu era. Né. Na segunda-feira, eu fui levado para o DOPS. Né. Fui levado para o DOPS, e aí me ocorreu o seguinte raciocínio. Né. Estava rolando essas histórias de esquadrão da morte. Né. Então, eu fiquei preocupado. Falei, pô, esse pessoal vai me confundir com bandido comum, né? E eu posso ser morto, né? Santa ingenuidade minha, né? Mas aí eu falei quem eu era, né? Eu falei, meu nome é Ariston de Oliveira Lucena, sou da VPR e tal. Aí já fui direto para o pau de arara, né? Isso na segunda-feira.
Na quinta-feira, eu fui levado para a Operação Bandeirantes. Chegou lá o capitão Maurício Lopes, né? Eu não estava andando, né, por causa do pau de arara que eu tinha tomado, eu saí arrastado de lá, algemado, e fui levado para a Operação Bandeirantes, né? Cheguei lá, já fui direto para a cadeira do Dragão, né, tomando choque elétrico, etc. E tal, né? Lá, uns dias depois, né, acho que você já estava lá, né, Reinaldo? Na Operação Bandeirantes? Aí chegou o Bacuri lá. Né? Todo arrebentado também, né? E nós ficamos na mesma cela. Né? E ele estava muito machucado e tal, né? Oi. Então, ele estava muito machucado, né? Então, Então, o Bacuri chegou lá, na Operação Bandeirantes, ele estava muito machucado, né? E aí, eu me lembro de comentários dos torturadores. Falaram, o Bacuri não falou para o Fleury, não é para nós que ele vai falar, né? Então, enquanto eu tive com ele lá, ele não foi torturado. Eu não sei se depois ele foi torturado, porque nós não ficamos o tempo todo. Depois eu voltei para o DOPS, né? Então, naqueles dias que eu estive com ele lá, ele não foi torturado porque eles diziam isso. Teve na mão do Fleury, não falou, não vai ser para nós que ele vai falar, né? Nós fomos acariados, inclusive, né? Porque eu tinha dito que a gente andou tirando documentos falsos em cartórios em São Paulo, né? Aí nós fomos acariados, né? Eu e ele, pelo capitão Benoni de Arruda Albernaz, né? Aí, quando acabou essa cariação, etc., né, nós voltamos para a cela, eu me lembro que ele me deu uma dura. Falou, pô, Ariston, larga de ser safado, covarde, não tem que falar porra nenhuma para esses torturadores, né? Então, eu fiquei assim, muito envergonhado, né, com essa história. Isso mostra o quê, gente? Que ele era um cara... ele não era macho, ele era um revolucionário, né? Cara digno e tal. Sempre teve uma postura de muita coragem, de muita combatividade, né? Então, a gente viveu esse período lá, e depois eu fui transferido para o DOPS, né? Eu e mais vários companheiros, né? E aí entra essa história que o Reinaldo estava contando, né? Que um dia, aí ele apareceu outra vez no DOPS, né? Foi levado para o fundão, continuou sendo torturado, continuou davam injeções de petotal nele para ver se ele falava, etc., etc. E ele estava impossibilitado de andar. Eles levavam ele lá para cima, para torturar, ele ia sempre carregado. Ele nunca estava andando, porque ele estava muito detonado, né? Então, quando foi em outubro, se não me falha a memória, foi no dia 27 de outubro, essa história que o Reinaldo está contando, o chefe da carceragem tirou os atores que ficavam numa cela que dava de frente para a carceragem. Os atores eram aqueles ex-companheiros nossos que traíram e foram para a televisão fazer declarações contra a luta armada, né? Então, eles tiraram os atores dessa cela, lubrificaram as dobradiças, tiraram o Bacuri lá do fundo e colocaram ele, né, nessa cela com as dobradiças azeitadas que estavam de frente para a carceragem do DOPS. A cela mais próxima da cela do Bacuri era a cela das companheiras, né? Era a primeira cela das companheiras, a que estava mais próxima. Então, elas ficaram com a responsabilidade maior, né, de ficar vigiando, porque a gente sabia que estava em curso alguma coisa contra o Bacuri. E aí a coisa se confirma quando o tal do tenente aparece com o jornal lá, Bacuri, você fugiu, né? Então, chama-se a crônica de uma morte anunciada. É claro que eles iam matar o Bacuri, né? Eles iam tirá-lo e iam matá-lo. Eles não tinham... E isso vai acontecer, eles tiraram ele de lá. E quando é que ocorre a morte dele? Quando acontece o sequestro do embaixador suíço, porque eles sabiam que o primeiro nome da lista seria o do Bacuri, com certeza. Então, vamos matar o Bacuri, porque a gente não queria entregar ele é inimigo visceral da gente, e ele estava muito detonado. Você não tem como explicar aquilo. Ele não levou um tombo, ele não foi atropelado, não. Ele foi
torturado barbaramente. Então, gente, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Eu tenho muitos pesadelos por conta desse período. Até hoje, 40 e poucos anos depois, eu tenho muitos pesadelos. Agora, o meu pesadelo maior é o pesadelo com o bacuri. É a coisa que mais me... Porque eu vi o que aconteceu com esse companheiro. As barbaridades que fizeram com ele. Eles tinham um ódio mortal e visceral dele, porque ele nunca abaixou a cabeça, ele nunca se curvou. Eu me lembro, quando a gente estava na UBAN, chegaram uns homens lá, todo de terno, eu desconfio que eram pessoas do SNI. Né? Aí, bacuri, se a gente não tivesse topado a troca com o embaixador, o que vocês fariam? Ele falou, não, a gente teria executado. Você não tem vergonha de estar falando? Ele falou, né, meu, isso é guerra. A gente ia executar, sim, porque para não passar, para os nossos companheiros não passar o que nós estamos passando aqui. Então, a gente sequestrava a trocar. Entendeu? Então, eles ficavam muito raivosos por conta disso, pela coragem, pela abnegação e pelo despojo desse companheiro. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Pittoli. Meu nome é Carlos Roberto Pittoli, moro em Bauru. E, relativamente ao bacuri, eu estava preso já no Tiradentes, depois de 10 meses numa solitária na Praia Grande, quartel que o Erasmo Dias era o comandante. E eu tenho fatos e datas que, efetivamente, o tempo vai apagando o neurônio aqui e a gente acaba não fazendo a coisa direito, não se lembrando bem. Mas, de agosto para setembro de 1970, eu fui para uma cariação na auditoria, na segunda auditoria militar, na Brigadeiro Luiz Antônio, com o cabo do Exército José Mariani Ferreira Alves. E chegamos frente a frente, perguntas, e as nossas declarações não batiam. Tiraram o Mariani, suspenderam a sessão, tiraram o Mariani, desceram com ele para o corpo da guarda, e ele acabou sendo torturado lá, no próprio corpo da guarda da auditoria militar. Subiu bastante esquisito, reclamando, e eu senti que a situação dele não estava muito boa, né, complicada, mas mantive o que eu estava falando, e não tinha muito o que perguntar, neguei muito o que ele mencionava no começo, e encerraram aquela audiência e me levaram para o DOPS. Fiquei 3 dias no DOPS. Cheguei lá, me colocaram no fundo, lá perto do fundão, numa cela com uns 10 companheiros, por aí, 8 companheiros, bastante gente. Me tiraram, subiram, fui para a cadeira do Dragão e acabamos não fechando bem do jeito que queriam, mas também não estavam muito preocupados comigo. E foi a única vez que eu estive no DOPS, porque antes só tinha passado por tortura na PE mesmo. Eu era sargento da Polícia do Exército aqui em São Paulo. E aí, depois desses dias, 2, 3 dias, eu voltei para o Tiradentes. Antes de voltar, sabiam que eu ia voltar para o Tiradentes. Alguém veio até mim, eu não me recordo como foi esse fato, porque na ocasião eu não dei importância, e me entregaram um sapatinho de lã de criança, de neném, para eu levar para o Tiradentes e para mandar para a companheira Denise Crispim. E foi o que eu fiz, e entreguei na cela quando cheguei. E relativamente ao bacuri, vi ele sendo carregado, arrastado, muito torturado. Eu acho que eu não suportaria o que ele suportou. É só. Pessoal, a última testemunha dessa fase é um companheiro completamente diferenciado dessa sequência
que nós tivemos até agora. É o Roberto de Assis Tavares de Almeida. Eu tenho poucos dados para falar do Roberto, mas indiretamente as pessoas podem fazer um rápido juízo de valor. O Roberto, ele foi incorporado ao Exército em 16 de maio de 70. E ele se licenciou em 31 de março de 71. Tempo de serviço, segundo os dados militares, 10 meses e 16 dias. A história desse companheiro, que o Ivan Seixas e outros companheiros, ele era militar lá na Fortaleza e ele viu o Bacuri nos seus últimos dias. E ele voluntariamente se apresentou e fazia um depoimento quase inédito nessa série do Bacuri, que é dos últimos dias do Bacuri, ele que presenciou como militar o Bacuri preso lá em Santos antes da sua morte. Então, primeiro nós queríamos valorizar muito a sua coragem, o seu depoimento e que você se sentisse à vontade aqui para contar o que você viu, o que você testemunhou. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome, como foi dito pelo deputado, é Roberto de Assis Tavares de Almeida. Eu, sobre Bacuri, na época, eu servia o quartel, né, era um conscrito, né, e o tempo eu não conseguia ter claro, são 42 anos atrás, o fato para mim não era de grande importância na época, né, mas eu sei que em um determinado momento, agora, pelos depoimentos, as conversas, diz que era depois de setembro e porta de outubro, né, não sei se era o comandante da unidade, né, da época, nós informa, ele na ordem do dia, comunicou que tinha um preso político, tinha um preso, né, no quartel, que estava lá sob nossa custódia, né, que ele não podia revelar o que era, né, que posteriormente passaria mais informações, né, então nós deparamos nesse momento com esse preso, né. No começo da prisão do Bacuri, ele foi levado para uma prisão chamada Bueno, né, que é uma prisão perto do mar, uma prisão pequena, que consiste assim, um quarto, né, uma casinha com quarto e banheiro, né, perto do mar, né, bem na praia chamada Bueno, a uns 500 ou 600 metros do quartel, né. E lá ele ficou preso. No começo, só dava guarda nesse local uma equipe, né, de guardas, de soldados, por eles escolhidos, né. Eu conversando até com o Ivan Seixas, eu pensei que o Bacuri ficou mais tempo no nosso quartel, porque esse cuidado foi deixado de lado, né? E isso geralmente é o tempo que faz as pessoas, né, relaxarem, né? No começo, o Bacuri era um preso lá que só guardas chamados assim, especiais ou prestavam serviço nesse momento. Mas aí, com o tempo, relaxou, né? Parece que caiu num lugar comum, né? E aí começou a guarda desse prisioneiro, foi feito começou a rodar na escala comum, né? E eu, que não era da guarda especial, né, acabei sendo colocado para fazer esse serviço. Jovem, curioso, né? Nós fomos orientados a não conversar com ele, né? Tá aí o preso, vocês vão lá, não fala com ele, não pode, é proibido, não sei o quê. Eu, curioso, a guarda era dada por dois, né? 2 soldados, né? E a gente pedia para um colega, ficava espiando a ronda, e aí
eu me lembro que o Bacuri, nesse momento, ele estava de pé, ele pancava de uma perna, mas não estava detonado. Eu acho que já tinha, não sei quanto tempo tinha passado, né? Ele estava de pé, ele ficava olhando pelas grades, ficava olhando para nós, aquele olho dele azul, né, olhando para nós. E tentando se comunicar, né? E aí eu se aproximei, houve uns primeiros diálogos. Primeiro, uma vez eu perguntei para ele se eles matavam soldado, né? Porque ventilava-se, né, naquela época que terroristas matavam soldados, não sei o quê. Acho que eu devo ter inquirido sobre isso. Eu aqui, ele de pé na grade, olhando para mim, né? E ele falou, não, imagina, matar soldado, eu também fui soldado, não sei o quê, né? Então, nós tivemos esse contato com ele. Outra coisa que eu guardo também na lembrança, é que ele pensava que estava preso na fortaleza do Itaipu. Né? Ele falou, olha, estou preso lá na Praia Grande. Né? Ouvi aquilo, mas fiquei quieto. Né? Ele estava preso no quartel do Guarujá. Aí ficou um tempo lá, as memórias e o tempo não... Parece, para mim, ficou muito tempo, mas não foi muito tempo, né? Pelos relatos dos companheiros. Né? Num dado momento, numa chuva, né? Uma temporal, num grande temporal, assim, lá na beira da praia, raios, né? Ele faz um buraco na cela. Os guardas, né? Os oficiais, quem cuidava dele, entregava, né, comida para comer com colher de plástico, colher de plástico, né? Mas parece que ele pegou, mas tinha a bomba da descarga, tem um banheirinho, tem uma descarga. Aí ele, esperto, foi lá, acho que tirou a coisa da bomba, que era um ferro, né, e fez um buraco. E conta, né, os colegas que estavam na hora, né, eles eram 2 soldados assim, meio assim assustados. Eu era capaz de dormir na hora, confesso, sabe? Eu acho que eu estava aquele esquema, um dorme e o outro olha, né? Mas eles estavam bem atentos, né? E ele fez um buraco. Mas parece o Bacuri, ele não pôs a cabeça para fora, né? Ele pôs a perna, né? Ele fez assim, né? Porque quem sabe com medo de quem atirasse nele, né? Mas os guardas estavam, ele testou se estava sendo visto, mas estava. Os guardas estavam atentos, né? E ouviu aquele movimento, eles deram o alarme, tocado o alarme e teve aquele rebuliço. Aí foram lá e prenderam o Bacuri. Prenderam assim, pegaram da coisa, né? Algemaram na grade. Eu também, anterior a isso, acho que eu já, na hora que foram levar alimento para ele, anteriormente, acho que eu presenciei uma cena que só foi levar alimentos para ele, né? Aí eu entrei na cela junto, estava lá o capitão, acho que um tenente, os soldados. E os soldados, né, eles tiravam, né? Acho que todos nós, acho que nós não, acho que tudo era grudado aqui, né? Mas os oficiais podiam fazer aquele crack assim, né? Tirava o nome, né? Eu me lembro que um soldado chamou, acho que um tenente pelo nome, né? O tenente ficou brabo, entendeu? Passou uma descompostura no soldado depois, né? Mas nesse momento eu vi que o Bacuri não estava assim. A filosofia dele podia estar batida, mas eu não vi nada de diferente, né? A gente via que ele puxava de uma perna, né? Que parece que mancava, né? Então, voltando lá ao relato dessa noite, foi algemado e depois ele foi levado para o quartel de guerra, que é um quartel subterrâneo, né? E lá ele foi colocado. Falo que eu não tenho a noção de tempo que ele ficou lá. Depois disso, eu não tive mais contato, porque aí não subi mais para lá. Acho que aí
acho que, quem sabe, as precauções aumentaram e não chamaram, né? Acho que os guardas foram escolhidos a dedo para ficar lá, né? E não que fossem cúmplices, mas aquelas mais disciplinados, né? Mais pessoas que mais, né? Que eles tinham um pouco mais de confiança, né? Então ele fica nesse quartel de guerra, que é subterrâneo, né? Na mesma fortaleza, que você sobe assim, é um quartel totalmente subterrâneo. Interessante lá. Bateria de obuso de costas. E lá ele ficou. E eu nunca mais fui para lá. Eu aí perdi contato com o Bacuri, né? Não tive mais contato com ele. Em um determinado momento, um dia X, que eu não sei precisar, houve um bochicho grande, o quartel estava nervoso, o pessoal nervoso, e falaram, acho que vão pegar o prisioneiro, o terrorista, não sei o quê, vão levar ele. E eu não quis me aproximar, né? Porque por causa do bochicho, a gente era meio cauteloso, porque quanto mais rolo, né, o sargento pegava a gente lá, né? Então era melhor ficar distante de aglomeração de oficiais e sargentos, né? E houve aquele rebuliço, e aí isso eu vi passar, que era um caminho assim, bem torturoso, assim, aquelas coisas, e passou 2 peruas, que eu guardo, assim, essas chamadas C-14, né? Que depois, mais tarde, eu vi falar que era as peruas, que era o tipo de veículo, né? Utilizada pelo DOI-CODE, pela Seroban, né? Então, foi o depoimento que eu tinha a dar nesses momentos de que eu participei, né, que eu servi como soldado, né, nessa época do quartel, na década de 1970 até 71. Tá bom, obrigado. Pode ficar à vontade, pode falar. Dá o microfone para Denise Crispim. Passa o microfone. Quer falar? Tá bom. Então pode. Eu queria dizer que antes eu tive um momento muito difícil, mas agora eu já me recuperei bem e estou perfeitamente lúcida e consciente da tarefa que eu tenho aqui. Então, eu deixei um monte de lacunas no meu depoimento. Eu fui muito essencial, né? Porque eu deixei os outros companheiros falarem, porque, assim, eu também tinha o tempo de me recuperar. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é para o Roberto, quem era o nome dos oficiais que estavam lá. Então, no meu... Eu não recordo o nome dos oficiais. Esse nome, pela data, pelo coisa, vocês vão... A Comissão da Verdade vai poder recuperar o nome deles todos, né? Só tá, quem assina o meu certificado de reservista é o Major Comandante Milton Vanderlei.